um esportista e desportista, uma lenda viva do nosso esporte miriense. Professor Gelfson Brandão Lobo. Hoje estamos aqui na Praça Sá Barros, embaixo do Bacurizeiro, onde foi cenário de grandes peladeiros. Jefferson Brandão Lobo, filho da tia Mucinha, como é conhecida, e do tio Neco. Um pouco da sua história de moleque aqui no Largo, Gel. Olha, o Largo ele sempre foi o centro de Garapé-Miri. Hoje não mais, porque cresceu, mas no nosso tempo aí, na década de 70, 60, ele era o centro, porque aqui ficavam tudo. Ficava o Correio, Casa do Juiz, Cartório Almeida, Força e Luz, o SESP, Grupo Escolar, Prefeitura, enfim. Aqui era o centro de Garapé-Miri. Então, embaixo deste Bacurizeiro aqui, é que nós jogávamos nossas peladas, porque não havia campo oficial. O 7 tinha um campo, mas era muito longe. Naquela época, na Goela da Morte, né? Era longe para nós. E o Santana que fez um campo muito dentro aí, onde é no Sampaio hoje, tão perto, né? Mas para nós tínhamos que ir pelo caminho. Então, o Largo para nós representou todo o nosso início de futebol. Meu e de todos aqueles que jogaram em Garapé-Miri, grandes jogadores importantes que nasceram. Gilson, Bena, o Babá, enfim. O Largo tem essa importância. Aqui no Largo, Como é conhecido por todos os peladeiros, existia vários campinhos, Gel. No Baza, aqui na praça, e onde mais? Olha, tinha o quintal da Tia Palmira, tinha o Largo, tinha o lado da prefeitura, tinha o campo do Baza, né? Fora desse, tinha o Sarrafada, que na Coronel Garcia, em frente à casa do Zé Ferreira. Pequenos quintais, já eram quintais já que era adaptado para pelada, porque Garapé-Miri não tinha organização esportiva e à tarde, 5 horas da tarde, quem gostava de futebol procurava um desses locais para poder praticar. Depois da pelada, onde era o encontro? Olha, o nosso encontro todo era na beira do rio, porque naquele tempo, em 1970, 72, por aí, era de praxe todo mundo tomar banho no rio. E a ponte preferida nossa era a Ponte do Osés, conhecida. Lá tinha uma padaria e daqui a gente descia, ia tomar banho para lá. E de lá muitos já enveredavam já para noite. Lá tinha um bar chamado Bar do Arigó, que vendia uma batida especial, Bar do João Arigó, e muitos já ficavam por lá, né? Era esse o fim da pelada. Dois amigos, Bena Sampaio e Pachaca. Olha, desses dois aqui, eu tive mais tempo de atividade com o Bena Sampaio. Pachaca foi embora, sumiu, acho que morreu lá em Barcarena. Mas com o Bena, nós tivemos uma divisão aqui no Lago, no Campo do Banco, no Flamengo. Fundamos um time Flamengo e o Bena era zagueiro, e eu também. Depois fomos para o Juventus juntos, jogando como zagueiro. Depois fui para a lateral direita, me adaptar, porque lá nós já encontramos grandes zagueiros, né? Luci e outro. E assim nós convivemos muito. Disputamos diversas partidas, fomos campeões diversas vezes. Gel, aqui no Largo começou a história do futebol. Fala um pouco dessa história até você chegar no campeonato municipal. Aqui era lugar de peladeiro, né? Nós jogávamos aqui porque no inverno os campos ficavam impraticáveis. Então aqui no campo do Baza, que foi um local em 1970, quando os funcionários vieram de Belém, quando o Baza inaugurou, eles criaram um espaço aí para eles se divertirem à tarde e nós junto com eles. Tinha o quintal do Tia Palmira, tinha o Lago, tinha o lado do grupo, tinha alguns quintais que serviam de campo, como ali o Sarrafada, em frente ali o Seu Fito, ali o Zé Ferreira, e tinha esses lugares. Era esses lugares que a gente praticava esporte. Bem, Gel, você começou a sua carreira no futebol, mas em seguida você precisou ir para Belém estudar. Você se formou professor de educação física, né? Mas isso foi muito depois. Eu, na verdade, me formei muito tarde, né? Porque eu tinha uma atividade muito intensa em Garapé-Miri. Eu sempre fui dessa forma. Eu jogava bola,
Eu tocava, né, banda, tinha um grupo de seresta, participava do Teatro do Mobral, tinha um regional no Mobral com o professor Urides, 1974, 76 aí. Então eu fui um cara muito intenso. Quando eu passei no vestibular já foi em 1986, na verdade. Mas me formei professor de educação física. Antes eu atuei no Flamengo, atuei no Botafogo, atuei no Juventus, entendeu? E tive uma intensidade aqui grande no esporte, como jogador, como professor de educação física, participei do JAP, participei do São Paulo, fui presidente da Liga, fui treinador da Liga, fui jogador da seleção. Então eu tive uma intensidade aqui dentro do futebol e consegui muitos amigos, conquistas, e isso orgulha muito a gente, né? Você passou por 2 técnicos de nível estadual, Alberto Souza e Sarubi. O que deu para aprender com eles, Gel? Olha, o Alberto Souza e o Sarubi, na verdade, eles vieram completar os ensinamentos que o velho Ferreira já tinha deixado. Isso, Ferreira. Porque o Ferreira era um senhor disciplinador. Ferreira chegou em Garapé-Miri depois de um jogo entre Santana e Remo, no campo do Santana, onde é Nedina Sampaio hoje. E o Ferreira jogou por Igarapé-Miri e foi 1-1 o jogo. No tempo do Socó, todo esse pessoal aí. E o gol foi do Ferreira, de falta. Ele ficou aqui e aqui ele fez carreira como técnico. Mas o Sarubi com o Alberto Souza, Sarubi tinha sido treinador do Paysandu e o Sarubi do Remo, e o Alberto Souza do Remo, então, do Tiradentes. Então o que foi que aconteceu? Nós melhoramos, começamos uma fase profissionalizante, onde culminou na nossa participação no torneio de incentivo, que foi um torneio no Pará, onde o Juventus se saiu muito bem, perdendo na semifinal para o Paysandu. Dentro de toda essa carreira aí que você começou a participar, jogos da seleção de Garapé-Miri, eu via uma partidas que eram muito delicadas, Baetetuba e Garapé-Miri. Você chegou a participar do momento do auge, de toda aquela confusão que era envolvida, Garapé-Miri e Baetetuba, Gel? Chegamos a jogar em Abaeté, receber a Baetetuba aqui, tudo muito tenso, né? Desnecessário hoje, nós sabemos, mas que naquele tempo não tinha como controlar. Era uma violência, era uma agressão, era briga. Inclusive, no pior jogo que Garapé-Miri fez com a Abaeté lá dentro, eu não joguei, porque estava com hepatite. Foi no jogo onde o Mindó, o Bena Sampaio, perdemos de 4-1 esse jogo lá, e foi um terror, revólver, tudo. Agora, participei de todos os jogos em Cametá, como técnico e como jogador, que também tem história de violência demais, tanto de Garapé-Miri como lá. Inclusive, nós embarcamos em Cametá uma vez pelo rio. Tivemos que pular na água para pegar no barco, para poder subir, que o barco saiu do porto porque não pôde ficar. A população veio soltando pistola para dentro e nós botou para sair. Nós pegamos o barco na frente. Enfim, foram muitas vezes. Violência também em Capanema, onde o cara soltou uma pistola na costa do Pampi, na nossa frente, antes de começar o jogo. Violência em Barcarena. Então, naquele tempo, o esporte tinha muita rivalidade. E Garapé-Miri não ficava atrás. Tratava mal também os visitantes por aqui. Então, eu acho que essa parte aí é uma parte que já passou, né? Graças a Deus. E a gente está aí para colaborar. Hoje eu lembro e me arrependo de muita coisa que aconteceu e é melhor deixar para lá. Qual as conquistas do Juventus e como o Juventus era tratado no Pará? Bom, dá orgulho falar, porque o Juventus Atlético Clube, ele sempre teve atletas bons. Não é porque eu joguei lá, não. O Juventus era um time que ele era adversário do Santana. O Santana era o time da cidade, era o queridinho, foi o time fundado pelo Padre Pedro, meu tio Dedé, e o Juventus era tipo um time que veio para combater. Só que o Santana, ele tinha uma tradição de manter seus jogadores. Meio Quilo, pai do Adolfo, o Esquibe, irmão do Adolfo, o Alagador, Pical, o tio, entendeu? E não dava chance para moleque. Então naquele tempo tinha segundo quadro e todos nós íamos para o segundo quadro, que era uma vergonha. O cara dizia, eu sou do Juventus, mas era do segundo quadro. Então o Juventus foi fundado nessa tese aí, de acolher todos os jovens que quisessem jogar, porque não tinha credibilidade.
Aí eles não davam vez no time grande, do 7, do Santana. Foi aí que o Juventus se destacou, porque começou a ganhar. Pelo Juventus eu fui tetracampeão. Por Igarapé-Miri, eu, Babá, Bena, Sampaio, Pampi, jogamos com Gilson, Getúlio, Enio, Ocada. Então lá era uma juventude. Aí nós ganhamos 4 campeonatos, direto. O Juventus. O Juventus chegou num patamar que nós jogávamos aí pelo Baixo Tocantins, contratados. A pessoa contratava o Juventus como se fosse uma banda para se apresentar e pagava uma cota, onde temos muitas histórias. Jogamos em Moaná, tem história em Baião. Nós chegamos em Baião e o prefeito de Baião olhou a foto do Juventus, que era a seleção praticamente, e deu por falta do Gilson, né? E chegou na mesa na hora do almoço, ele disse: olha, eu não vou pagar a cota, porque o principal estrela não veio, que é o Gilson, que é o terror aqui do Baixo Tocantins. O Ferreira levantou da mesa, que era o nosso treinador, um cara muito disciplinado, disse: olha, se nós perdemos o jogo para vocês, vocês não pagam nada. E se nós ganharmos o jogo, vocês, além de pagar, vão bancar a festa da rapaziada. E o prefeito aceitou o desafio. E eu enrascado lá pensando quem o Ferreira ia lançar. Eis que ele lança a mão de um ataque que nunca eu vou me esquecer desse episódio. Jorginho, Capixaba, Ciba e Clóvis. Esses 3 jogadores foram o nosso ataque lá. E o jogo terminou 3-0, 2 gols do Ciba de cabeça e 1 do Clóvis. Quer dizer, saímos de lá, bebemos a cerveja deles, pegamos o dinheiro e viemos embora. Outra vez em Moaná, fomos e perdemos um jogo lá em Moaná, 8 horas da noite, já era 7 horas, o Cláudio tá vivo aí, pode dizer, era o nosso goleiro. Aí os caras entraram em campo, escureceu para empatar, bateram, escanteio, entraram com bola e tudo, ganharam de 1-0. Mesmo assim recebemos uma cota. Então o Juventus, ele tem nome, e o estranho agora está sem comando, né? E sem atividade, que é uma pena, que é uma história do nosso futebol. Nós somos a história do Juventus, como outros são também, né? Eu fui entrevistar um amigo seu, que faz parte do Juventus, da seleção. Ele contou uma história que vocês foram jogar em Moaná e depois da partida o prefeito, alguém lá, deu um presente pro Gilson, 1 litro de uísque. E esse litro o Gilson guardou na sacola. Conta essa história, Gel. O Gilson, ele sempre foi ídolo. Inclusive jogou no Paysandu. Tive a honra de jogar com o Gilson muitos anos. E realmente ele é tudo que falam dele, ele é. Decidia jogo, que não tinha muita habilidade, mas era matador. Estava forte, velocidade, tudo que um centroavante pode ter. Cabeceava bem. Então eu tive o prazer de jogar com o Gilson. E ele era o carro-chefe do nosso time, porque era um cara conhecido. Gilson era artilheiro do intermunicipal, sempre foi, e temido da seleção de Igarapé-Miri, quando falava no Gilson. Nesse jogo em especial, o prefeito deu para ele 1 litro de uísque, para ele, não dá nem para nós, dá para ele, como presente por ele ter ido e tal. E eu enchendo o saco do Gilson. Bora beber. Não, isso é presente, isso vai para prateleira lá pro meu bar. Gilson, bora tomar, depois tu compra outro. Não, isso é presente. Aí o Gilson começou a beber outras coisas e eu tive a ideia de tomar o uísque do Gilson. Mas não tinha como tirar a rolha sem saber. Foi aí que o nosso Dr. Gilson Mácula, que foi médico do Paysandu e é miriense, ele disse: olha, se tu tiver habilidade com seringa, eu tenho aqui na minha mala de... E aí me deu uma seringa, aí eu tirava a seringa e espremia no copo e tomava. Terminamos, guardei o uísque do Gilson e sem nada, o litro. Quando chegou aqui no Trapiche Municipal, nós descemos. Aí que ele desceu, aí que chegou no lado da igreja, ele gritou: agora que eu vou tomar meu uísque. E aí o pessoal disse: abre lá para te olhar. Quando ele olhou, não tinha nada. Meu amigo, foi todo mundo para dentro d'água e corria, que esse homem virou uma fera, queria dar em todo mundo. Eu voltei a treinar por 15 dias. E quando foi segunda-feira para ir pro treino, ele queria me bater, foi o jeito fazer uma roda lá, o Mindó, e não deixar que ele estava saindo fogo pelo nariz.
Essas são histórias aí do futebol. Para encerrar, Gel, o Juventus estava jogando com uma equipe que eu não sei qual foi o nome, e essa equipe estava levando uma goleada. E você chutou contra o Zé Luiz para marcar um gol para os caras, foi certo isso, Gel? Essa foi assim. Tinha um time em Belém, temido aí dos bairros aí, o Miriense achou de desafiar o Juventus. E, poxa, desafiar o Juventus apostando aqui em Garapé-Miri o jogo, ainda mais, domingo de manhã. Aí nós perdemos o sábado, porque a gente gostava de ir pra festa, beber, né? Concentrar que o time é forte. Que nada, meu goleiro era o Zé Luiz, se eu não me lembro. Era o Zé Luiz, se eu não me engano. E aí, com 10 minutos de jogo, tava 4-0 para o Juventus. Eu disse, rapaz, essa imundícia que o cara vem trazer, fazer a gente concentrar para jogar com essa imundícia aqui, eu vou começar a sacanear. E aí o Zé Luiz pegou, tirou, segurou uma bola e jogou para mim sair jogando. Aí eu virei dele um chute na gaveta e o Zé Luiz se espalmou e caiu no chão e queria briga comigo. Que é? Eu disse, olha, eu vou começar a fazer gol contra agora para ver se anima o jogo. Tá 4-0 em 10 minutos. O esporte, ele é vida. Então, com essa máxima, eu quero encerrar esse momento dizendo que o esporte foi tudo na minha vida. Por quê? Porque eu sempre pratiquei desde criança. Foi o esporte que me fez jogar bola, foi o esporte que me fez ganhar, foi o esporte que me fez presidente da liga, foi o esporte que me fez treinador e foi o esporte que transformou minha vida através da minha profissão, que é professor de educação física. Aqui nesse local aqui é muita saudade, muita lembrança, porque aqui começou a nossa vida, a minha vida, a vida de muitos. Então o esporte, ele veio trazendo benefício para todo mundo, inclusive para Garapé-Miri. Eu tenho lembrança especialmente de um grupo chamado JAP, que trabalhou comigo, esses meninos aí que aprenderam vôlei, salão, handebol, basquete, futebol, tudo no ginásio. E eu, como professor, tive o prazer de passar pela vida de muitas pessoas. E hoje eu olho para essas pessoas, todas pessoas de bem, pessoas boas. Então, o que eu devo ao esporte, devo a Deus e ao esporte, porque foi Ele que me colocou, me deu profissão, me deu nome, me deu valor, me deu amigos, que até hoje eu tenho, e me deu uma história que hoje eu sou chamado para contar aqui. Obrigado, esporte.